Olá K-Popers, eu sou a Mia e este é o K-Popsy. Hoje temos uma tarefa muito difícil. Nós vamos ranquear todo o álbum da Rosé, o álbum Rose. Vamos fazer um ranking, são 12 músicas, a gente vai ter que colocar da que a gente considera a menos melhor, porque não tem música ruim nesse álbum, já adianto pra vocês, até a melhor. Vamos começar pelo 12º lugar. Esse álbum é um álbum que eu me arrependo muito de não ter feito um react do álbum todo, porque eu fiquei muito louca quando eu ouvi esse álbum pela primeira vez. Começou com Number One Girl e eu ficava, meu Deus, não tem como uma música superar essa. Aí chegou 3 AM e eu fiquei, não tem como uma música superar essa. Eu fui ouvindo o álbum todo desse jeito, então eu sempre falava, não, essa é melhor, não, essa é melhor. E até hoje eu não decidi qual é melhor. Cada semana eu percebi que cada semana muda a minha música favorita desse álbum. Então esse ranking não vai servir pra nada, porque semana que vem já vai estar diferente, porém, o que vale é a intenção. 12º lugar, eu vou colocar a Patsy, que é a música que ela canta com Bruno Mars. Eu acho que essa música funciona melhor como um single mesmo, porque no álbum não combina muito com o conceito. Ela é muito animada e o álbum é todo triste, melancólico, uma coisa mais íntima e sofrida. Então eu acho que essa música não combina com o álbum, pra mim ela não precisava estar dentro dele. Embora eu goste da música, eu prefiro dela como um single mesmo. Então por isso que eu coloquei em 12º lugar. Tanto que quando eu tô ouvindo o álbum da Rosé, eu pulo essa música pra não quebrar a vibe do álbum, que eu acho que ele destoa demais. Então, por isso que eu coloquei 12º. Mas se você assistiu o Mia 2024, você sabe que eu gosto tanto dessa música que ela entrou na minha lista lá de menção honrosa do ano de 2024, porque é uma música que eu gostei realmente. Agora, em 11º lugar, eu vou colocar Stay a Little Longer. Stay a Little Longer é uma música que eu acho ela muito difícil de cantar, o refrão dela é muito... A duração das palavras são muito longas, então é muito difícil cantar essa música. Não é uma música que eu consigo aproveitar o sofrimento dela com ela, porque é muito difícil de cantar. Então por esse motivo, eu tenho que arranjar motivo, gente, porque eu gosto de todas as músicas. Então por esse motivo eu vou colocar Stay a Little Longer em 11º lugar. Ou tentar colocar, né, porque minha caneta parou de funcionar, peraí. Agora, em 10º lugar, eu vou colocar Not The Same. Eu gosto... é muito repetitivo ficar falando que eu gosto da música, porque eu já falei que eu gosto de todas. É que Not The Same eu acho ela repetitiva. Então por esse motivo eu não vou colocar ela mais pra cima. Eu lembro que quando eu ouvi pela primeira vez eu tinha gostado bastante dela ali no comecinho. Só que quando eu percebi que ia ficar nisso, Not The Same, Not The Same, Not The Same, aí eu comecei a gostar menos dessa música conforme eu fui ouvindo ela. Só que eu acho interessante também que se parar pra pensar no conceito, assim, a música se chama Not The Same, só que ela fica cantando toda hora a mesma coisa, entendeu? Então tem ali uma contradição na música que eu não sei se foi proposital, se não foi, ou se nem faz sentido essa comparação que eu acabei de fazer. Mas pra mim faz sentido. Ela fala as coisas não são as mesmas e ela fica cantando a mesma coisa. Não sei se deu pra entender o que eu quis dizer, mas eu acho isso interessante, mas a música ficar repetindo o tempo todo não me agrada muito. Então eu coloquei em 10º lugar só por causa disso. Agora, em 9º lugar, talvez me batam, mas eu não ligo, porque eu gosto da música, porém gosto mais de outras, que é Number One Girl. Eu acho essa música muito boa pra começar o álbum. Ela inicia o álbum muito bem, deixar claro qual é o conceito do álbum e como vai seguir dali pra frente. Só que eu já escutei demais essa música. Ela é a música que eu mais escutei desde que eu ouvi o álbum pela primeira vez, que foi começo de janeiro, eu acho que eu escutei pela primeira vez. Eu escutei ela demais já, então eu tô dando preferência pra outras. Se tivesse me perguntado qual é a minha música favorita na primeira semana que eu ouvi, provavelmente seria essa. Mas hoje em dia não é mais. Eu fiz o react da MV dessa música, inclusive o meu react é só eu cantando e aproveitando a música. Eu falo poucas coisas desse react, porque eu gosto muito dessa música. Mas enfim, em 8º lugar, eu coloquei uma música que eu também já gostei mais antes do que eu tô gostando agora, que é 2 Years. Eu acho interessante que essa música me lembra um pouco tem elementos nessa música que me lembram algumas músicas do álbum 1989, da Taylor Swift. No refrão eu acho que nessa parte, no This Love Never Dies, no fundo tem um grito falando a mesma coisa que ela, que me lembra algumas músicas do 1989 da Taylor Swift. Aí em 7º lugar, eu coloquei uma música que eu também já escutei mais antes do que eu tô escutando agora, que é Toxic Till The End. Eu também fiz react dessa música, vai ficar aqui pra você assistir depois. Eu gostei muito do MV dela e eu gosto muito dessa música, só que eu também já escutei demais, escutei muito.
Então é uma música que eu tô... Não é que eu tô deixando de lado, mas é que eu tô dando prioridade pra outras músicas agora, porque essa eu já escutei bastante, então por isso que ficou em 7º lugar. Agora, do 6º pra cima, são as que eu atualmente considero as minhas favoritas. E sim, é metade do álbum que eu considero minha favorita hoje em dia. Em 6º lugar eu coloquei Call It The End. Toda música desse álbum é muito triste. A grande maioria, pelo menos. Eu gosto muito do refrão dessa música, de toda a historinha que a música conta. Eu acho maravilhosa. E eu gosto muito que logo em seguida dela vem outra música que eu gosto muito. E essas duas músicas, pra mim, uma seguida da outra, ficou, sabe, divino. Uma seguida da outra foi a coisa perfeita. A ordem desse álbum pra mim é maravilhosa, só que em 5º lugar não é essa música que vem depois dessa. Em 5º lugar eu coloquei 3 AM, que é uma música que tem uma vibe um pouco mais animada. Eu comecei a gostar dessa música mais atualmente, justamente por ser animada, porque no período que eu escutei esse álbum pela primeira vez, eu tava preferindo as músicas tristes. Aí hoje em dia eu tô preferindo mais as músicas animadas, então por isso que 3 AM tá mais pra cima e as músicas mais tristes estão mais pra baixo hoje em dia. Aí, em 4º lugar, eu coloquei a música que vem depois de Call It The End, que é Too Bad For Us. Eu acho essa música muito mágica de um jeito trágico, porque o vocal da Rosé nessa música, ele tá impecável. Eu acho essa música uma das mais tristes do álbum. Na verdade, acho que eu considero essa música mais triste do álbum. É uma música muito melancólica, ela é muito tristinha. Acho que a frase que mais me deixa triste nessa música é quando ela fala... É logo no começo, acho que todo o começo da música é muito triste. Por causa do vocal dela, do instrumentalzinho, do jeito que começa. E principalmente dela vir logo depois de Call It The End. Acho que isso torna a música ainda mais triste. E a música começa tranquilinha, aí lá pelas tantas ela vai crescendo assim, vai aumentando. E o mesmo refrão que logo no começo da música era uma coisa mais tranquila, lá pra frente ele tá uma coisa mais pesada, assim, com mais instrumental. Aí então a música vai crescendo de um jeito triste. Eu acho isso lindo. Então por isso essa música tá em 4º lugar. Em 3º eu coloquei Game Boy, que nos meus 2 reacts, eu acho, tanto no de Toxic Till The End quanto no de Number One Girl, eu falei que Game Boy era a minha música favorita da semana. Game Boy e Too Bad For Us. E hoje em dia as duas, uma tá em 3º e outra tá em 4º. Pra você ver como eu falei, né? Muda muito as minhas músicas favoritas desse álbum, porque eu gosto muito de todas. Game Boy é uma música que eu acho que merecia um MV, que eu gosto muito da historinha que ela conta, eu gosto das rimas do refrão, eu acho muito legal. Ela é uma música triste, mas que ela tem uma batidinha animada também, então você não fica tão triste escutando essa música. E eu gosto muito da ponte dessa música lá no fim, quando ela fala... Something just a little bit, kinda like you and me. Essa parte eu acho maravilhosa da música. Essa frase é muito boa, essa frase fica na cabeça. Eu fiquei cantando só essa frase durante muito tempo, porque essa frase grudou na minha cabeça. Que é gostosinha de cantar essa parte da música. Então é uma música que eu gosto muito da energia dela, do vocal da Rosé, a ponte maravilhosa e da história que ela conta. E agora, em 2º lugar, eu coloquei uma música que quando eu escutei pela primeira vez, eu achei que não combinava muito com a proposta do álbum, porque o álbum todo é uma coisa mais triste, uma coisa mais melancólica, aí chegou nessa música e eu fiquei, ué, agora a gente tá feliz, eu não tinha entendido direito do porquê essa música tava nesse álbum. Embora eu tivesse gostado da música desde o princípio, eu não achava que ela combinava com o álbum. Mas agora eu acho que ela simplesmente fecha o álbum de uma maneira maravilhosa, que é Dance All Night. É a última música do álbum da Rosé. E pra mim não tinha como ter outra música pra fechar esse álbum senão essa. Porque o álbum todo só tem música triste. E aí chega no fim e tem essa música Dance All Night, que ela falando que vai... Tipo, essa música traz uma esperança depois de tudo de ruim que passou, que ela contou nas músicas do álbum. Então essa música pra mim fecha de um jeito maravilhoso, que é uma mensagem de esperança e vamos dançar apesar de toda a tragédia. Então essa música pra mim é o fechamento perfeito do álbum. E ela traz uma sensação de paz e tranquilidade. E a historinha dela também falando que 2 pássaros vieram, a gente ficar conversando. Eu acho muito fofa, essa história é muito fofa. Então eu coloquei essa música em 2º lugar. E eu acho que eu nunca, antes dessa semana pelo menos, acho que eu nunca imaginaria que ela ficaria tão em cima no meu ranking das músicas da Rosé. Por mais que eu sempre
tenha gostado dessa música. Eu nunca imaginei que ela fosse chegar em um lugar tão alto, mas hoje em dia ela tá se tornando uma das minhas favoritas. Em primeiro lugar, hoje, tá sendo Drinks or Coffee, que é uma das músicas mais animadas do álbum. Como eu falei, eu tô preferindo mais as animadas hoje em dia. E essa música eu gosto muito da batida dela. A história, todas as histórias de cada música desse álbum eu acho muito legal. O jeito que ela narra a situação eu acho muito bom. E essa música ela é muito animadinha e eu gosto dela por causa disso. Então hoje em dia ela está sendo a minha favorita. Foi esse o meu ranking de músicas do álbum Rose, da Rosé. Coloca o de vocês nos comentários, eu quero muito analisar o ranking de vocês. Porque pra mim realmente tanto faz. Eu não julgaria ninguém por ter um ranking totalmente diferente do meu, porque na verdade o meu é totalmente diferente do meu a cada dia que passa, então meio que tanto faz. Todas as músicas eu acho incríveis. Se você não conhece o álbum da Rosé, dê uma chance pra ele. Se você gosta assim de músicas mais melancólicas e tristes em sua grande maioria, você vai gostar desse álbum. Foi esse o vídeo de hoje, eu espero que vocês tenham gostado. Nos vemos na próxima, tchau, tchau!